coisas correm com queixas no Facebook. Uhum. E a promotoria diz não. Ela, como é que chama a moça? Rebouças? Como é que ela Raquel Dodge. Raquel Dodge, Raquel Dodge. da PGR. Eu sabia que era uma marca de automóvel. Ela mandou um pedido para o STF não considerar a hipótese do Lula ser eleito. Sim. E o que tem hoje no Facebook? É uma notícia interessante, assim. O Lula só aceita ser julgado pelo Lewandowski e pelo Toffoli. E você, quando fala é preciso ter convencimento, eu me pergunto se o convencimento é grana ou poder. Olha, o convencimento é a consciência que tudo isso vai falir inevitavelmente. Nós estamos com um estado falimentar, essas ideias que eles defendem vão levar todo o país à derrocada, a vida deles como cidadão brasileiro está em jogo. Está tudo em Miami. Não, estou falando do burocrata que dá suporte a isso, do pessoal que não é visível lá do TSE, daquela burocracia invisível que está lá no TSE. Esses aí vão sair perdendo com todo esse jogo. A bandidalha oculta. A bandidalha oculta ou os ignorantes ocultos que estão ali dentro da máquina pública, que dão apoio a essas medidas, votaram em Lula e Dilma com muito afinco. Então, esses aí, na minha opinião, boa parte deles vão se convencer de que, olha, esse conjunto de ideias vai levar à derrocada do Brasil, inevitável. Seria, mais ou menos, essa situação vai me obrigar a procurar um emprego. Vai procurar a gente mudar de conta para poder sobreviver. Eu até falei, olha, numa conjuntura, a gente falou de desnazificação. Naquele momento, houve uma implosão da Alemanha. A Alemanha não tinha nada, as grandes cidades não existiam mais na Alemanha. Só existiam pequenas cidades que estavam periféricas da zona de bombardeio. Não existia, 60% de desemprego. Não havia mais Alemanha. Então o convencimento foi por força maior. Não precisou. O queda do Muro de Berlim de 89, os funcionários públicos, a máquina pública está convencida que esse negócio de comunismo não funciona. Olha só a derrocada que nós tivemos. Então, se a gente continuar... vamos botar no tempo de verbo adequado. Não funcionou. E em não funcionando... Essa consciência precisa brotar nessas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, que estão dando apoio a esse tipo de medida, que são os visíveis. Os visíveis eles já estão com tudo perdido. Então, para eles vão defender Lula, eles vão fazer esse tipo de será que nós vamos precisar, usando o exemplo do nazismo, uma Dresden destruída pelos bombardeiros da RAF e da Força Aérea Americana, que transformaram a cidade aberta numa cidade arrasada? Arrasada, completamente. Ou 4.500 peças de artilharia atirando sem parar dos russos, buscando a liquidação de Berlim? Sim. Aí sim, será que não precisamos de uma guerra civil? Eu espero que não, mas olha, eu monitoro isso com certo cuidado. Eu tenho notado, ao menos no meu Facebook, tem muito funcionário público que está ali no meu Facebook. Eu sou contrário a ter um Estado muito inchado, etc. Eu acho que no primeiro instante, quem vai sair ganhando com uma desregulamentação, com a liberalização da economia, com essa criação de emprego que o liberalismo faz, só o liberalismo faz, emprego real, quem vai sair ganhando vai ser os mais preparados. Os mais preparados estão na máquina pública, eles vão ter mais opções. De repente, com uma economia pujante, o Brasil é escasso em material humano qualificado. Esse material humano qualificado está na máquina pública. Então, quando eles tiverem a consciência, poxa, peraí, se houver de fato a implementação desse negócio que eles chamam de liberalismo, que eu não sei não, porque eu cresci a minha vida inteira apostando contra, mas agora não vejo outra saída, vamos dar uma chance? Vamos entender que vai haver tanta oportunidade que eles, no primeiro momento, vão ser os primeiros a serem beneficiados. Isso em toda a máquina pública. Eu acho que é wishful thinking. Não, é verdade. Eu acho que esse é um pensamento que você gostaria que acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, você fala num processo de desnazificação que aconteceu pela pressão da força militar americana, dos aliados, e
da própria liquidação. Pô, eu me lembro de uma cena clássica. O general americano chegando num dos campos de extermínio, ele andando no meio daquela gente que era só ossos e pilhas de gente assassinada, teve a inspiração de chamar todos os cidadãos de uma cidadezinha próxima, perguntar para eles: vocês não sabiam o que estava acontecendo? A fumaça que saía com cheiro de churrasco não chegou a vocês? Os caminhões que passavam para trazer Zyklon B, matando os judeus através do escapamento do carro, crianças, mulheres, velhos, todos. Vocês não estavam aware, não estava claro para vocês se isso estava acontecendo? Chamam todos esses caras aqui, eles vão enterrar os mortos. Eu acho isso um dos grandes exemplos. E enxada para cada um deles e fazendo cova, enterrando com dignidade e anotando os nomes que se ainda podiam registrar. E a cena que eu estava dizendo é a fila de mulheres que ia sendo chamada para pegar as pás, para produzir esse momento de dignidade, de busca de dignidade do ser humano. Elas duas estavam rindo. A câmera foi nelas, como se, filha da puta. Quer dizer, isto foi o que aconteceu lá. Então, desnazificação não significa um processo que, na minha visão, isso aqui não é uma entrevista, né? Isso aqui é uma conversa. Estou falando demais. Mas não significa um processo de pacificação e de aceitação de um fato que não pode ser. Não há ré. Não há ré. A Alemanha não podia mais dar ré, só podia ir para frente. Aqui não. Aqui tem espaço para ré ainda. Tem muito espaço para ré. Tem. Essa consciência. O que você está falando, eu até falo. Eu fiz uma transação financeira quando eu trabalhava em banco e eu fui para a Colômbia em 1998. E naquela operação eles tiveram que religar a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores estava fechada já há 30, 40 anos. Então você imagina uma Bolsa de Valores fechada com teia de aranha, com bolor nos espelhos e nos vidros, sem energia elétrica. Tiveram que engatar lá um geradorzinho fora para poder fazer aquela transação financeira. Então, quando me falam assim, podemos ir pior? Claro que podemos ir pior, muito pior. E por que eles conseguiram chegar nisso, a Colômbia, tão rapidamente? Desintegração territorial. Esse sucesso. A Colômbia, a gente associa com droga, mas não é só com droga. É todo com o processo de reconstrução da sociedade. Sim, absolutamente. Qual é o exemplo? O que aconteceu na Colômbia pode acontecer aqui, na tua visão? Claro que pode. Mas olha, o que tá acontecendo é o seguinte, é um fenômeno que eu julgo que no Brasil não vai acontecer. Por quê? O que não vai acontecer? O que a gente está vendo aí nesses outros países. Por quê? Porque no Brasil, na minha opinião, isso é uma opinião subjetiva, todo mundo pode criticar e comentar, mas aqui há uma comunidade de fato, aqui há brasileiro de fato, ou seja, tem uma coesão social do que é ser brasileiro que existe. Em outros países, essa coesão não é tão forte, tá? Não é tão forte. E baseado em comunidade é que surge um Estado. Sempre assim. Por isso que o Brasil teve aí 5 constituições contrárias à sociedade brasileira, mas a sociedade brasileira sobrevive. Monitoradas, né? Sim, exatamente. A sociedade brasileira... A favor de interesses. De interesses políticos, de grandes grupos políticos, grandes grupos econômicos, contra a sociedade brasileira. Mas a sociedade brasileira sobrevive a despeito dessa anomia imposta, jurídica. Então, nós no Brasil temos esse privilégio de termos de fato uma comunidade. Vou te fazer uma pergunta. Veja o país da África, vou citar exemplos aqui. País da África. Tá? País da África foram criados pela França
criados pela Inglaterra, com linhas que interessavam a França e a Inglaterra, desrespeitando as comunidades de base. Pô, ali não... A Índia também. A Índia também. Então você tem aí países que foram criados artificialmente, com linhas fronteiriças, sem representar aquela comunidade. Então você não tem aquela noção de pátria, de Estado que forma para defender essa pátria. A imagem pode ser não tinha tijolo para fazer a construção. Pois é, não tinha aquela legitimidade que você tem de países fortes. Em países fortes você tem, prioritariamente, você tem uma comunidade orgânica, humana, isso delimita o território, muito bem, temos aí uma pátria, uma nação, e disso surge um Estado. Mas em outros países não tem essa dinâmica. Mas essa comunidade precisa estar conscientizada. Agora, num país de ignorantes, eu perguntaria para você, na tua opinião, se você não quiser, você não posso perguntar. O STF é constituída de juízes brasileiros? Não, ali não tem nenhum brasileiro, ali há algumas gerações. É o comércio de opinião. Então, Isso. quando você vê o Congresso brasileiro, é exatamente isso. Então você vai descendo nos vários estratos dos 3, e agora tem o quarto estrato, que é a comunicação, e você vê hoje que a única chance que nós temos, talvez devesse botar isso no condicional, é a mídia virtual. Olha aqui. Brinde. Brinde de café. Obrigado. Café brasileiro, pode brindar com essa vontade. Café brasileiro. Olha, nós falávamos um instante agora, antes do café, o que está acontecendo com os veículos de comunicação. E de que maneira está passando uma moto niveladora em cima da dissidência da esquerda. Ou melhor, eu acho que está passando uma moto niveladora em cima da direita. Não é? Exato. E nós estamos assim, né? Não. Censura. Está tudo censurado, está tudo fake. As pessoas perguntam para você o que é fake. As pessoas têm noção do que é fake news? Não tem noção, e está sendo usado de uma maneira muito arbitrária, e está sendo usado por quem tem o poder. Então quem tem o poder está definindo o que é fake, e quem tem o poder hoje não somos nós, certo? Não é o pessoal que está de fora do governo, pelo contrário, quem está de dentro é o problema. Então o problema está com a definição de fake news. Então isso gera outro problema, porque eu acho que Define a fake news de uma maneira simplificada e chã. Olha, fake news a tradução do inglês para português é notícia falsa. Né? Então a notícia falsa é quando você coloca um factoide e transforma aquilo como sendo verdade, né? Ou seja um factoide, ou seja uma coisa verossímil, e coloca aquilo como sendo um fato verdadeiro. Ou você distorce a informação verdadeira. Exato. Através de uma manipulação. Exato. A mentira descarada, essa é fácil de detectar. A fake news, ela tem um nível de robustagem. De inteligência. De inteligência, exatamente. Ela tem um nível ali que a pessoa pensou que baseado em alguma conjuntura factual, pode-se criar uma conclusão, uma redução que possa ser usado... É um judô. É um judô, exatamente. É interessante aí como é que isso surgiu, porque você veja o Trump como ele usou esse termo fake news contra... Quem fazia fake news, e agora os próprios criadores de fake news estão usando isso contra pessoas que apoiam o Trump. Isso estou falando dos Estados Unidos, no contexto macro, mas está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Você tem o governo definindo quem é fake news. Aqui é mais fácil. E somos nós, né? Porque pelo menos tem um regime capitalista que dá um nível de postura ética, ou força essa postura ética, a alguns veículos de comunicação. Sim. Agora aqui não. Aqui é massivo. Nós estamos vivendo sob uma ditadura da comunicação. Né? Isso, infelizmente, nós não temos o nosso meio de comunicação, contrário aos grandes meios de comunicação, que são todos com viés ideológico
de esquerda, socialista, e alguns até muito mais agressivos do que isso. Então, E será que não sabemos mexer com isso? Porque até agora nós não chegamos aos estratos da classe C. Não chegamos. Mas eu não sei se precisa chegar também. Eu acho que a gente precisa ter uma camada, uma defensoria da comunidade que é consciente e que entenda a sua missão de fazer essa defesa. Porque a massa, né, e a massa eu incluo pessoas afluentes, pessoas com carros importados, a massa deles também, pela ignorância política, eles se transformam em massa. Então, a massa sempre foi manipulada.